Você tem um amigo em mim. Essa é uma frase de Toy Story. E eu nunca tive tantos amigos quanto eu tinha quando eu estava com 12 anos. Essa é uma frase do Fica Comigo, o filme que adapta aí o Stephen King. Eu acho que essas duas frases, elas ilustram bem a conversa que a gente vai ter hoje, mesmo porque a minha convidada, que você já conhece, pelo menos pela voz, você vai ver a cara dela e vai conhecer um pouco das ideias, que é um misto de Toy Story com o Stephen King. Depois da vinheta, você vai ter a honra de conversar comigo e com a Dani Figueiredo. Te espero já já. Conversê do Cinema, um podcast sobre o seu filme favorito. Apresentação, Lipe Fonseca. Ei. Estamos aqui no Podcast Me, nos estúdios do Podcast Me em Moema. E Dani, não tinha como começar diferente essa nova fase do Conversê do Cinema, Absolute Cinema, com outra pessoa que não você. Eu até tentei, mas eu não consegui. Obrigado por aceitar. Eu tô muito feliz de estar aqui, gente. Estamos na casa nova. Não é, gente? Eu tô me sentindo muito profissional. Tô me sentindo uma podcaster, gente. Eu tô me sentindo uma pessoa. E você tava lá quando era tudo mato, quando eu criei há mais de 4 anos o Conversê do Cinema. Sim. Você falou, tô dentro. Uhum. E eu acho muito legal que você, pelo menos naquela época, você não era uma pessoa de subir no palco, de se expor. Não. De liderar toda uma nação. Isso mudou, né, de lá pra cá? Mudou. Na verdade, eu tenho feito um esforço, né? Porque eu nunca gostei de ficar no centro das atenções. Eu sempre falava, inclusive, que eu virei relações públicas para ensinar as pessoas a ficarem, as outras pessoas a ficarem na frente das câmeras. Que o meu lugar era nos bastidores. E aí, de um tempo para cá, eu tô trabalhando nisso e acho que... Vamos ver, né? Acho que eu tô conseguindo. Antes da gente entrar nos nossos temas, eu acho que para quem não tem a honra de ser seu amigo e de conviver com você, vale a pena se apresentar. Você é uma profissional de relações públicas. Sim. 30 segundos, vai. Bom, gente, eu sou relações públicas. O que mais você quer que eu fale? Você é do ABC, que essa é uma informação muito importante. Ai, gente, vocês perceberam um glow, né? Esse glow vem do ABC, né? Acho que todo mundo que é do ABC sabe. A gente se reconhece. É verdade. E pior que é verdade. Qualquer lugar, você está numa festa, num lugar com milhares de pessoas. As pessoas do ABC vão se conectar. É uma tribo. É uma tribo, exatamente. Tem todo um diferencial, né? Tem. Mas eu sou do ABC, me formei na Metodista e sou uma relações públicas comunicóloga. E você é uma grande amante do cinema, né? Eu amo cinema. Cinema, série... Tudo que tem a ver com esse mundinho da criação de histórias, eu amo. E eu acho legal que isso a gente tem em comum. E talvez isso tenha sedimentado, para usar uma palavra bonita, sedimentado a nossa amizade. Você consegue, e talvez você consiga melhor do que eu, pegar um filme, um livro e ligar com o teu dia a dia, por exemplo, trabalhando com comunicação corporativa. Sim. E eu acho, agora brincando um pouco de Freud Wannabe, eu acho que isso motivou muito o seu projeto que você veio aqui anunciar com exclusividade no Conversê, né? Sim, muito. Bom, na verdade, a gente que já trabalha com comunicação corporativa há bastante tempo... a gente já sabe mais ou menos como as coisas funcionam dentro das organizações e tal. E aí, eu passei a ficar mais interessada e querer explorar um pouco mais o lado da comunicação nas relações. Porque, no final, a comunicação está em tudo. Né? Tudo. A gente se comunica o tempo inteiro. E aí, eu quero falar sobre esse tipo de comunicação. Que, na verdade... É uma comunicação que envolve muitas coisas. Então, assim, envolve como você está se sentindo, frustrações, medos. Porque a comunicação, ela acaba sendo o fim de tudo que a gente está sentindo, de tudo que a gente passou. A forma com que a gente... Projeta, transborda. Exato. Então, eu passei a ficar mais interessada sobre isso... E, junto com outros temas, neurociência, psicologia, comportamento, cultura. Então, olhando para todo todos esses aspectos que envolvem a forma com que a gente se comunica, eu resolvi criar o Pod Pastelaria,
que não vai estar disponível agora em maio, né? Agora já em maio? Agora já em maio. E a ideia é falar sobre esses temas. E eu também vou ter convidados especiais para abordar temas específicos. Você é um deles, inclusive. Ai, nossa, eu não estava esperando. Ai, tô tão surpresa. Sim, sim. Bom, aproveito para anunciar que essa é uma collab, né, verdade. gente? Mas é isso. E eu tô muito feliz com essa nova empreitada, porque para mim vai ser um desafio também. Eu tô finalmente saindo da caixinha, né? Sim. Ou me expandindo um pouco mais os meus horizontes. Eu tô bem feliz. Mas você vai falar de uma coisa que para você é o dia a dia. Sim. E você vai linkar com outras coisas. E também os episódios que tem convidado. Eu sinto isso, por exemplo, quando eu já fiz 3 episódios com você do Conversê. Eu sinto isso. Você tem um lado do prisma. A pessoa tem outro. E não é que é certo, errado, Exato. bom, ruim, mas se complementam. E você acaba aprendendo muito. Exatamente. Isso é muito bom. Isso é comunicação, né? Eu acho que o barato do Pó de Pastelaria, claro que eu estou fingindo surpresa aqui, mas eu tenho a honra de ouvir você falar disso, acompanhar isso desde que era uma ideia ainda. O legal é isso, não é só o hard skill do tipo publicitário, jornalista, RP. É isso com o dia a dia, né? Com o que você está pensando, essa ideia dos sentimentos, dessa comunicação interpessoal, que é talvez o grande desafio hoje da humanidade, é a gente sair um pouco disso. Esse é o ponto. E fazer isso, né? Essa conversa, o olho no olho, essa troca. Isso é mais difícil de fazer acontecer de uma maneira saudável. Sim. E aí eu acho que isso também acontece porque, por exemplo, quando você faz terapia, quando você começa a se olhar, né, a forma com que você reage às situações, a forma com que você enxerga as situações, tudo isso são coisas que foram criadas, que você foi criando ao longo da sua vida por N situações que aconteceram. Então, a ideia, sim, é falar sobre isso. E também o nome foi inspirado na nossa área de comunicação. Porque a gente frita pastel. Porque a gente frita pastel e entrega quentinho. Dá 10 minutos a gente entrega. Bom, eu e o Felipe trabalhamos juntos, né? Há uns anos atrás. Por 6 anos, né? Por 6 anos, isso. E a gente brincava bastante, porque a área de comunicação, ela é muito demandada. E, por vezes, vem muita coisa urgente. E nós que somos profissionais de comunicação, a gente sabe que a comunicação... E aí, olhando para a comunicação corporativa, né, para a forma com que as empresas se posicionam, a gente sabe que esse final, a entrega da comunicação, ela é muito mais do que o texto, a nota, o comunicado. E a gente tinha ali entre nós uma frustração das áreas virem até nós com pedidos urgentes do tipo, então faz uma nota aí sobre isso. Tá, mas espera. Não pensa no produto final, deixa que eu penso para você, né? Exatamente, exatamente. Então, e a gente brincava falando que era uma pastelaria. Muitas vezes Então, o nome veio daí, dessa inspiração da área de comunicação. Que legal. E eu amei o teu slogan, que é Conversas com Recheio, é isso? Exato. É muito bom. Porque esse duplo sentido vai orientar muito o que vai acontecer nas conversas, né? Sim. Que não vai ser uma lição, um curso da Berge, por exemplo. Não. Não é essa a proposta, né? Não. É realmente, assim, ter sabor, porque a nossa área é uma área apaixonante, a gente é apaixonado pelo que a gente faz. O que é até um problema, porque, né, a gente vai pedir urgente, a gente vai acabar fazendo, porque a gente gosta muito do que a gente faz. Sim. Você é RP, eu sou jornalista, eu acho que são profissões que se complementam muito. Uhum. Aliás, antes até da gente entrar
no tema dos filmes, porque o Conversando do Cinema ainda é sobre filmes. Ai, jura? Eu achei que... Mas que os filmes também são tão... Que nem a comunicação. Ai, gente, é só um detalhe, tudo, né? Pode que entra tudo. Fica aqui o convite para você acessar o @podpastelaria. Segue, tá no Instagram, aqui no YouTube, tá na toda a podosfera, vai dominar o mundo. E a gente vai acompanhar de pertinho, nem que seja para criticar. Eu queria te fazer uma pergunta antes, para linkar um pouco também com um dos filmes que você... Os dois filmes, na verdade, que você escolheu. Que você é Relações Públicas. Sim. Não é uma profissão tão conhecida no Brasil. Hoje mais, mas talvez quando você foi estudar não era... você Não. é RP. Mas o que faz a RP, né? Nem faz tanto tempo assim, né, Felipe? Não, essa é super novinha. Nem quis dar a entender o contrário. Sei lá, acho meio chato falar. Lá vai eu ter que editar isso no versão final. Corta a produção. A minha pergunta é... Você recomendaria essa carreira para alguém hoje que está na dúvida? Eu não sei o que eu faço. Sim. Medicina ou RP, sabe essas coisas? Sim. Você sabe que... Bom, você já falou, né? Eu sou apaixonada pela minha profissão. Eu acho que não teria nada que eu faria tão bem quanto eu faço comunicação. Eu gosto muito. E eu recomendaria, sim. Apesar da gente ver a área de comunicação como um todo... passando por ciclos, né? Uhum. Que a gente passou pela pandemia, teve um up. Aí tudo era área de comunicação, né? Por razões óbvias, né? Ninguém estava podendo sair, as empresas estavam com as pessoas trabalhando de casa e precisando se comunicar constantemente com as pessoas por conta dos cuidados e tudo mais. Então, a gente vê a área de comunicação passando por esses ciclos. E quando a gente está num ciclo mais, né, que a área não é tão valorizada, digamos assim, às vezes gera uma frustração. Mas eu acho que quem enxerga uma aptidão, que sabe que tem uma aptidão para trabalhar com comunicação, eu acho que sim, eu indicaria sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que relações públicas, você... trabalha, você aprende, na verdade, você se desenvolve em diferentes disciplinas. Que assim, você tem... Agora eu não sei como é que tá, né? Mas na minha época, por exemplo, a gente tinha disciplinas de jornalismo. Teve? Tive jornalismo, tive fotografia. Isso é muito legal. Agora eu não sei como tá a grade, né? Bom, mas eu tive fotografia, tive... a parte de relações governamentais, tive a parte de rádio e TV. Então, é uma profissão que quando você está sendo preparado, né, fazendo curso e tudo mais, ela abrange muitas áreas da comunicação. E aí eu acho que te dá muita oportunidade de escolher para qual caminho você quer seguir, né? Qual que é a área que você mais gosta dentro desse grande universo. Então, eu acho que dá muitas possibilidades para o profissional e te dá muito conhecimento também, de você enxergar as coisas a partir de uma perspectiva mais abrangente. Uma visão crítica, né, da sociedade. Exatamente. Isso é bom em qualquer profissão, né? Que legal. Eu acho que... e aí aqui eu te agradeço por ter escolhido esses dois filmes. Eles têm a ver com a nossa profissão, né? A sua talvez até um pouco mais. Mas o Obrigado por Fumar, que é um dos filmes, eu vi na faculdade. Você lembra quando você viu? Eu também, na faculdade. Eu acho que alguém indicou na faculdade. É um filme de 2005, 2006. Isso. E o Armas na Mesa, que é um filme já um pouco mais recente, né? 2016. Os dois têm a coincidência de ter um lobista no foco. Mas a abordagem é muito diferente, né? Eu queria entender por que você escolheu esses filmes. Aliás, obrigado por indicar, porque o Armas na Mesa eu não tinha assistido ainda. Sim. Bom, eu escolhi esses dois filmes porque os dois falam sobre persuasão, uma comunicação mais persuasiva, e a partir de perspectivas diferentes, né? Porque o Obrigado por Fumar... ele, se eu não me engano, foi até a orientação de um dos meus professores na época para assistir.
E eu revi, né? Tive que rever, porque fazia tempo que eu não via. Mas ele o mais interessante do filme que eu achei é que o personagem principal, ele não fala sobre estar certo na argumentação. Tá. Até Verdade. porque ele tá argumentando, na verdade, só para contextualizar, né? Ele é lobista, ele representa as empresas de tabaco nos Estados Unidos. Então, e ele é o representante que vai conversar, que vai para entrevistas, que vai em programas falar sobre a indústria. Em todos os embates ou debates, né, que ele participa, ele ignora completamente os argumentos do outro e ele foca no que ele tem para falar, independente de se está certo ou não. Então, ele traz essa coisa do não me importa se você também está correto. O meu objetivo é mostrar para as outras pessoas que você está errado. Tá. Então... Ele fala isso com muita convicção, Ele né? fala isso com muita convicção. E ele acredita nisso, né? E então o filme mostra diferentes situações que ele vai, inclusive, o filme é uma sátira, né? Sim, ele é bastante irônico, Exatamente. Inclusive coloca ele em situações para debater com pessoas que, assim, qualquer outra pessoa que tivesse o mínimo, né, de bom senso usaria outras ferramentas para argumentar. Então, ele chegou num determinado debate e tinha tudo contra ele, inclusive a plateia. Quando a entrevistadora ela abre com um tema, ele já levanta a mão. Quero falar. Porque ele quer ser o primeiro a falar. Quer liderar, né, a conversa. Ele quer liderar, entendeu? Não interessa. Inclusive, ele fala coisas absurdas na abertura. Que você fala, meu Deus. E aí, no final, a plateia tá quase que batendo palma pra ele. Então, o Obrigada por Fumar é por conta disso. E o Armas na Mesa tem tudo a ver com esse tema, mas é uma lobista que escolhe trabalhar contra o mercado de armas nos Estados Unidos. E aí, esse filme já tem uma proposta diferente, né? Não é olhar com esse... Não tem esse olhar cínico, né? Para a situação. Mas também mostra como que ela enxerga o lobbying, como que ela trabalha o lobbying, que ela começa o filme, inclusive, falando que o lobby é você olhar para você sempre estar à frente do seu concorrente, digamos assim. Então, é você enxergar além. E, para isso, você precisa, né, ter informação de diversos ângulos para você poder tomar as decisões. Então, foi por isso que eu escolhi os dois. Falei demais, né? Não, obrigado. Você já resumiu os dois. Eu realmente gostei de comparar, porque eu fui rever o Obrigado por Fumar fazia, sei lá, uns 15 anos que eu não via, mais até. Eu também. E o Armas na Mesa, que eu até quando fui procurar, que você indicou, eu procurei como Cartas na Mesa. Aí apareceu um filme com o Edward Norton dos anos 80. Eu falei, gente, mas eu acho que não era isso. Aí vi que uns 5 minutos tentando. Será que era? Será? Podia ter trazido no Cartas na Mesa também. Mas eu amei, eu achei ela o tipo de personagem de um livro. A gente tem um clube do livro junto, né? Sim. A gente tem muita coisa junto, né? São muitas collabs. São muitas collabs. E a gente leu A Pediatra recentemente. Sim. Eu lembro da gente conversar disso 2 semanas atrás, que a personagem principal da Pediatra, ela não é uma pessoa fácil de defender. Não. Porque ela é complexa. E eu senti isso da Sloane, né? Ela, claro que a gente simpatiza, empatiza com ela. A gente compra a verdade dela. Mas não quer dizer que ela está certa o tempo todo. Ótimo ponto. Ela é meio manipuladora. Ótimo ponto. Porque também existe uma ambiguidade. Sim. Porque ela está trabalhando
para uma causa que ela acredita e é muito, né? É muito importante a discussão e ela escolheu um lado que ela acredita muito. Só que os meios que ela usa para ganhar a causa, enfim, são questionáveis, né? Então, até onde também vai esse limite, esse limite, entendeu? Então, ela eu está acho disposta, por exemplo, a revelar segredos de pessoas que ela gosta ou com quem ela tem uma certa empatia. Então, porque eu fiquei pensando nisso também, mas tem uma questão que, assim, o propósito para ela, nada ultrapassa o propósito dela, que é ganhar a causa. Então, tudo que vem, tudo que ela tiver que fazer para ganhar a causa, que é o objetivo final dela, porque ela entende que ela ganhando a causa, ela não vai só, né, ela já tem uma carreira consolidada, mas não só vai dar essa visibilidade que ela quer, como também vai ajudar milhares de pessoas, né? Então, ela coloca esse propósito acima de qualquer coisa. E aí, ela tá disposta a fazer qualquer coisa, né? Mas é uma discussão ética boa, né? Muito boa. Porque ela sem dar muito spoiler, né? Porque esse é um filme que ele não tem um final tem sim, mas assim, essa questão do segredo de um personagem não atrapalha, pelo contrário, beneficia a história. Ela fere muito os sentimentos de uma pessoa. Sim. Que é uma pessoa inocente nesse processo todo. Eu tento ver os filmes não sem julgar se a pessoa, essa pessoa é boa ou ruim. Eu quero uma boa história. E aí, esse filme me contou uma boa história, uma ótima história. Mas depois que terminou, eu falei assim, e se eu conhecesse essa mulher? Sim. Se eu trabalhasse com ela? Alguém que está disposto a passar em cima de uma amizade. Você já trabalhou com alguém assim? Se você falar que foi eu vou ficar muito chateado. Não comento rumores, Felipe. Essa frase que a gente ama, né? Não comentamos rumores. Adoro. Porque na vida real, as coisas são menos romantizáveis. Sim. Né? No filme, eu entendo. O filme, né, tem liberdade poética. Nenhum dos dois é baseado em fatos, né? Isso não é uma história real, né? Mas tem uma certa romantização, tanto do personagem do Nick, do Obrigado por Fumar, quanto do dela. Sim, isso é uma coisa incrível, porque... inclusive, só falando sobre quem faz a personagem, né? Ela é maravilhosa. Então, a personagem principal do Armas na Mesa é feito pela... Jéssica Chastain, que ela é simplesmente incrível. Então, tipo, ela incorpora o personagem. Nunca errou. Mas agora eu esqueci o que a gente estava falando. Que isso tem uma romantização, né, dos dois personagens. Sim, boa. Inclusive, em algum momento do Obrigado por Fumar, você começa a torcer pelo cara. Super. Exato, aí começa um conflito interior. Que você fala assim, não, peraí, ele ainda é esse cara péssimo. Sim. Mas mostra um outro lado, que inclusive eu achei uma ótima sacada. O filho dele estar ali. Verdade, esse é um papel importante. Porque humaniza, né, ele. Então, a gente vendo ele num papel de pai, você começa a fazer a conexão. Tipo assim, não é só esse lobista manipulador e tal, né? Tem um outro lado também. Então, você começa... É a jornada do herói, sim, né? A história dele. Então, é curioso ver como a gente se envolve e começa a torcer pelo personagem. Até por ela também, né? Até por ela, Isso que você falou, que uma decisão que impacta negativamente uma pessoa, mas vai beneficiar milhares de outras, isso eu não tinha parado para pensar. E aí entra um pouco aqueles... Você teve filosofia na faculdade? Eu amava. Eu amava também. Nossa. Aquelas perguntas assim, um trem tá vindo num trilho e você tem que escolher se vai salvar uma pessoa ou um grupo de pessoas. Aí você fala, vou salvar o grupo de pessoas. Daí fala, não, mas essa uma pessoa é a sua mãe. Aí você já fica, tá. Sim. Mas daí no grupo de pessoas tem cientistas que descobriram a cura do câncer. Sim. Aí você fala, peraí, esses dilemas, para mim, é o que interessa no meu dia a dia. Eu gosto que um filme me faz pensar nisso.
que é o caso dela. É. Tá certo o que ela fez? Se você olhar friamente, não. Mas como vai beneficiar muitas outras pessoas... Exatamente. Sem entregar o final, você esperava aquele final? Na hora que ia estar ali, ó, no julgamento, tipo, os 3 minutos finais. Não. Não esperava também? Não esperava. Tanto é, os 2 filmes eu tive que assistir de novo, né? Porque apesar de ser mais recente, é de 2016, né? O Armas na Mesa, sim. Fazia tempo que eu tinha assistido e assisti de novo. E eu não lembrava do final. Então, foi quase como se eu estivesse assistindo como se fosse a primeira vez. Eu porque assim, não acredito. Mas não esperava. Não esperava. Achei muito bom. Não esperava. E, Oda, obrigado de verdade por escolher esses filmes. O Obrigado por Fumar vou revelar aqui, é um episódio que a gente já tinha pensado até quando o podcast era só áudio, né? Porque a gente ama esse filme. Não lembrava que era tão bom. Que tinha tantas camadas, né? O negócio do filho. Chega uma hora que o filho começa a usar argumentação com a mãe, que nem ele faz, né? Como um lobista. Obrigado mesmo. E me fez pensar em situações que nós vivemos. Sim. Então, eu te propus um desafio. Buscar histórias da nossa carreira que sejam publicáveis. Sim. Da nossa carreira como pasteleiros, né? Ai, deixa eu só falar uma coisa antes em relação ao Obrigado por Fumar. A gente pode usar e correlacionar o filme muito com o momento que a gente vive hoje, né? Como sociedade, né? As coisas estão muito 8 ou 80, né? E às vezes a gente vê algumas discussões acontecendo em diversos âmbitos que você vê as pessoas assumindo aquele papel, exatamente o papel dele, que é de não ouvir. Então, eu estou aqui, estou aqui para um debate, né? É diferente de você ter as mensagens para passar em relação a uma outra situação, mas num debate. Eu estou aqui para ouvir as suas ideias e a gente, trocar com base nessas ideias. E o que a gente vê hoje em dia é que as pessoas elas não vão preparadas para, de fato, conversar, dialogar. Elas vão muito preparadas para te derrotar. E, assim, eu tô aqui com a minha mensagem. Independente do que você trouxer, eu vou manter a minha mensagem sem necessariamente ouvir o que você está falando. E, assim, a gente vai meio que manipulando a audiência para onde a gente quer que ela vá, né? Essa lição que você trouxe é uma das coisas que eu falo no Media Training, que é o treinamento de porta-voz. Você precisa ouvir. Eu acho que o ator também tem isso, assim, você precisa prestar atenção e não ir só com o que você tem a falar. Porque senão fica falso. Exatamente. Não fica humano. Exatamente. O barato da relação humana é isso, a gente poder fazer essa troca. E talvez, assim, não que você vai mudar de opinião, não, nem sempre, né? Mas você vai pensar, eu não penso assim, mas eu valorizo muito que você tenha a sua opinião, né? Exatamente. Isso daí a gente perdeu bastante. Exatamente. E não é sobre não se preparar e não ter as suas mensagens, né, organizadas, até para você não se perder na conversa, né? Porque todo mundo quer ser assertivo, mas isso não necessariamente diz que você... para você não escutar o que o outro está trazendo. Então, acho que faz total sentido com a conexão que você fez com o Media Training. É exatamente isso. Tem algo mais que você queira falar dos filmes? Acho que a mensagem principal é assim, assistam porque são 2 filmaços, exatamente, né? Exatamente. Amei. Eu tô pronta para o desafio. O desafio chamado Vida. Eu vou contar. Vai. Fala. Não, vai. É melhor não, que eu ia ter que editar depois da versão final. Vou te contar uma história que você não presenciou, mas foi da época que a gente... que nós trabalhamos juntos. E eu acho que tem a ver com falha de comunicação. A gente funcionava nessa época como business partners, né? Então, cada um de nós tinha 2, 3, 4 áreas dentro da empresa, era uma multinacional, que a gente oferecia, era o focal point de comunicação. Exato. Tanto para interno quanto para comunicação externa. E numa dessas áreas, decidiu-se fazer um town hall meeting. Uma apresentação que ia ser transmitida para o Brasil todo.
E era a minha área de atuação, né? E aí, a gente reservou uma sala, um auditório lá da empresa. E aí, a galera veio e trouxe mobiliário, cadeira. Eu sei que história é essa. Não é pra rir, é uma história triste. E aí, a equipe, né, que trouxe as cadeiras, eles colocaram as cadeiras assim, e aí aquele monte de coisa, a área cliente fazendo pergunta, e você pensando na apresentação, se o logo, a luz, e não sei o que, aquela coisa, né, de evento, que é gostoso, né, essa adrenalina. E aí os caras falaram assim, deixa as cadeiras aqui. Eu falei assim, sim, deixa aí, depois a gente vai montar elas em auditório, mas elas estavam empilhadas. Era uma sexta-feira. Era uma sexta-feira chuvosa. E aí eles entenderam, ou deixa aqui que depois nós vamos montar. Eu estava falando nós aqui, ó. A gente, galera. Aqui, ó. Todo mundo junto, tá? Eu e vocês não vão montar isso aí sozinho. Olhei pra cá, cadê? Bomba de fumaça, a equipe foi embora. Eles entenderam. Eu acho que eles falam, gente, que cliente bacana. Me amam. Tem uma foto minha no escritório deles, assim, ó, o coraçãozinho. Eles passam a mão todo dia. Melhor assim, cliente. Foram tomar uma cervejinha sexta-feira. O quê? Sério, bom, errados não estavam, né? Exato. Cada um entende a mensagem como quer. Aí, eu tive que montar todas as cadeiras. Eram 150, 160 cadeiras. Sim. O problema não é esse. O problema é que ficou muito engraçado o erro de comunicação. Sim. Que a gente fala de uma comunicação assertiva, mensagens claras e tal. Eu mesmo ali fritei o meu próprio pastel. Eu mesmo consumi, eu mesmo embalei, eu levei pra casa. Gente, naquela época o Felipe era um pouquinho... Um pouquinho mais o quê? Vai, fala. Eu também tenho cartas na manga, vai. Era um pouquinho desesperado. Só um pouquinho a mais do que eu sou hoje. Um pouquinho. Enquanto todo esse pipipi, popopó tava rolando lá embaixo no auditório, eu tava lá em cima. Você tava? Não tava lá embaixo. Jogando Paciência Spider. Que absurdo. Eu tô brincando. Não era sua, era cliente, era minha. Era sua. E aí, o que eu guardei dessa situação foi que, bom, eu tenho crises de riso, né? O Felipe sabe. Uma por semana. Em situações mais desafiadoras, eu costumo ter uma crise de riso. Sim. Eu não sei explicar. É uma maneira de se expressar, né? É. De expressar a sua preocupação e a sua empatia com alguém que tá sofrendo ali. Gente, pior que eu sou uma pessoa empática na maioria das vezes. Você é mesmo. Mas, enfim, Felipe, eu tava lá trabalhando e você chegou meio esbaforido. Pingando. Meio esbaforido, suado. Foi. Aí você falou... Você chegou... A gente ficava na parte... Era uma área grande... E onde eu sentava, ficava para uma parede que a gente... Lembra que a gente tinha uma parede que a gente escrevia? É verdade. Era uma lousa também, Era uma lousa, exatamente. E então, ficava a gente aqui e o restante da área na outra parede. E aí você chegou aqui e aí quando alguém chegava para conversar, a gente já fazia assim, afastava e já olhava para a pessoa. Então você estava conversando com o corredor. Nossa, não precisava de tantos detalhes. Aí suado. Outro detalhe que usava. Chegou. Vocês não sabem o que aconteceu. Os caras da montagem. Os caras da montagem foram embora. Mas como assim, Fê? Como assim, Fê? Não, eu falei pra eles que a gente ia montar. Depois eles foram embora. Gente, ao invés... Não, eu gostaria de... O que eu gostaria de ter feito na hora, né? Ter levantado e ter falado, vamos lá. Né? Eu vou montar essas cadeiras com você. Mas eu senti que você acolheu, assim. Eu sofri por você. Percebi. Mas eu tive que rir. Eu acho que uns 10 minutos. Eu gargalhava. Gente, eu chorava assim, escorria lá. Virava e mexia, você borrava toda a maquiagem, tanto você ria, sim, né? Sim. E eu odeio rímel à prova d'água, não gosto. Tá. E aí, até hoje, né? Bom, dizem por aí que até hoje, assim... A gente viveu uma época muito boa, trabalhando juntos. Sim. 6 anos.
E a gente tinha muita liberdade. Inclusive pra gente rir da gente mesmo. A gente tinha... A gente fazia muita brincadeira, mas a gente fritava os pastéis. O quê? Né? A gente Na verdade, fazia projetos bem complexos. Né? Não, a gente entregava muito. Muito. E... eu acho que assim... a gente tinha uma área que se divertia, que dava risada, que brincava, mas ao mesmo tempo muito competente. Sim. Então, isso também é um pouco reflexo da nossa gestão, que também deixava a gente ser... Verdade. Deixava a gente ser autêntico, Sim. né? Não reprimia a gente. Isso era muito, muito bom. Na verdade, ela confiava, né? Aliás, queria aproveitar e mandar um beijo pra você, Cláudia. A gente tá falando de você. E, inclusive, a Cláudia vai estar no Pode Pastelaria. Olha, tem ótimos convidados. Sim. Inclusive, fazer aqui um agradecimento ao Thiago e à Dani do Podcast Me, que você também vai gravar aqui, né? Vou gravar aqui. Podcast Me aqui em Moema. Fomos muito bem acolhidos, né? Sim. Fez bagunça, eu trouxe aqui a minha Era Venenosa, meu Batman. Sim. Aceitaram os nossos 527 pedidos. Imagina, eu sou uma pessoa tão tranquila. Sou tão tranquila. Eu lido bem com o que tem. Adoro. Não, mas sim, a gente tá muito feliz, né? Porque o Felipe já tem o podcast, né? Fê, você tá com... O Conversê tá com 3 anos? Mais 4 anos e pouco. Tá. Bastante. Nossa, meu Deus, boa. É que teve períodos ali que ficou uns 2 meses sem, né? Sim. Mas a gente resolveu fazer de uma forma mais profissional, talvez, sim. né? E... dá um passo, subir um degrau, né? Isso é muito legal. Mas não significa que também a gente não vai ter episódios só a gente sem estar caseiros, aqui, né? Porque aqui o estúdio diário é 7 milhões, então... Eles fizeram por 3 milhões. Muito caro, hein, Thiago? Eu tô brincando, gente, de verdade. Queria recomendar o podcast, porque eles foram muito parceiros. Sim. Estão sendo, né? Sim. A gente vai gravar vários episódios. Aliás, esse aqui é o primeiro dessa nova leva do Conversê. E também tem uma leva do Pode Pastelaria, né? Sim. Estamos abrindo com chave de ouro. Tudo bem se no seu eu trouxer um tacho e aí a gente vai conversando e fritando um pastel? Será que eles deixam? Ai, não sei. Vamos eles conversar com eles depois. Deixaram tanta coisa, né? Muito bom. Eu sei que a gente tá acabando, mas eu não queria acabar sem a gente contar uma última história. Porque eu acho que tem a ver com essa leveza. E aí também fica como mensagem assim... Você trabalhar com pessoas que você gosta, que você admira e trabalhar na comunicação pode ser divertido. A gente tinha... Muito. Não é? Uhum. Eu lembro que a gente tinha um projeto, nossa área tinha identificado com uma consultoria alguns gaps entre a gente. E aí uma das soluções era a gente trabalhar em projetos conjuntos. Ah, sim. E aí eu te convidei para trabalhar num projeto comigo. Sim. Focado em alimentação. Sim. E foi muito divertido, foi uma loucura. Demais, foi uma loucura. Demais. Você vai contar? Não, ia te pedir pra contar, porque você é tão boa contadora de histórias. Tá. Bom, vamos lá. A gente, então, tava com esse projeto incrível. A gente tava muito animado, né? Era um projeto que a gente... Que envolvia... Era bem complexo, envolvia muitas, né, diferentes aspectos ali. E a gente convidou 3 ou 4 agências? Foram 3 agências, sim. 3, a gente deu desafio para as agências e elas trouxeram para a gente a proposta, né? Proposta criativa. E aí, reservamos a nossa agenda para passar uma manhã inteira com essas agências. E quando a gente chegou... Agora, eu não lembro se foi a primeira ou se foi a segunda agência. Não lembro também. Isso eu tenho certeza que não foi a última, porque eu voltei depois. Tá. Vocês já vão saber o porquê. Mas, enfim, eu acho que era a primeira agência ou a segunda, enfim. Estávamos todos numa sala grande de reunião e acho que eles vieram com 3 pessoas, né? 3 ou 4 pessoas e nós 2 e mais alguém da nossa área. Mais uma pessoa. E aí eles começaram falando assim...
Bom, gente, nós estamos testando uma nova abordagem para a apresentação das nossas propostas criativas. Um novo formato. Um novo formato. E a gente ama. Isso é verdade. A gente ama. abertos. A gente é muito aberto para criatividade, para trazer uma coisa diferente que não necessariamente está sendo feita. Enfim, a gente ficou muito animado. E a gente falou assim, nossa, legal, né? Aí eles falaram, bom, então vamos começar. Quando eles começaram a apresentar, na verdade, a pessoa, né, que decidiu apresentar, estava encenando a proposta. Era uma apresentação dramatizada, teatralizada, né? Era uma apresentação teatralizada. E a gente não estava, obviamente, esperando por isso. Então, você imagina, eu não sei nem imitar, você sabe imitar? Eu sei, mas não Só para as pessoas terem uma ideia de como era. Escolhe um tema qualquer pra gente não revelar qual era o tema. Vamos falar do filme. Do filme, o Obrigado por Fumar. Aham. Obrigado por fumar. Obrigado por fumar. Agora, imagina vocês dando um debriefing, né? Você devolvendo uma proposta para o cliente. Exato. A apresentação inteira foi assim. O que isso está dizendo sobre nós? Sobre você? Sobre o fumo? Essa pessoa tinha sido contratada recentemente da gente. Com essa proposta. Então, e aí a pessoa começou a fazer isso. Eu estava sentada, né? Eu estava sentada aqui e o Felipe estava aqui. Foi. O Felipe virou de costas para mim completamente. Estrategicamente. E eu... Só que ele esqueceu que eu ainda via as costas dele. Ainda a cadeira, eu vi a cadeira aqui, ó. Quando eu vi que o Felipe começou assim, ó, mexer o ombrinho, e ele tava assim, ó, mexendo. Aquilo me desestabilizou. Aquilo me desestabilizou num nível tão grande, porque eu já tava pronta para explodir, né? E aí, quando eu vi ele fazendo aquilo, me desestabilizou. Eu levantei. Eu pedi licença, né? Foi. Falei, gente, licença, e saí. E eu soltei uma gargalhada. Eu fiquei, acho que uns 10 minutos rindo do lado... Gente, isso não é legal rir. Mas não é... A gente não tava rindo... Não tava rindo da pessoa, eu tava rindo da situação. E por não poder rir. E por não poder rir. E aí, passei... Eu não tive condições de voltar, né, pra apresentação. Eu passei a apresentação toda do lado de fora. E voltei pra próxima apresentação. Eu acho que tem uma mensagem aí, antes da gente finalizar. É claro que é uma história divertida. Eu amo essa história. Foi uma loucura. Mas é assim, ó. Conheça a sua audiência. Sabe, dá para fazer esse tipo de coisa? Dá. Desde que a gente estava numa empresa que tinha várias coisas muito legais. Eu sou muito grato por 6 anos que eu trabalhei lá. Mas era uma empresa, uma multinacional, gigantesca. Dá para inovar? A gente tem que inovar sempre, mas conheça o momento certo de fazer isso. Talvez você fazer isso no formato do evento é muito legal. Mas é uma reunião de negócios. É isso. Né? Então, e ali atrapalhou até passar a mensagem, porque de repente eles tinham uma proposta boa, eles não ganharam por isso. O projeto foi cancelado, lembra? A gente não chegou a implementar. Não foi da... Não foi para frente, tenho certeza. Mas das 3, eles não tinham a melhor proposta. Eles trouxeram uma coisa ligada à Fórmula 1. Era um pouco fora. Era bem fora, assim. E acho que eles se preocuparam muito nisso, de como apresentar, e menos na proposta, no conteúdo. E aí você tem que ter um balanço. Exatamente. E assim, é o que você falou. É uma reunião ainda de negócios. Por mais que a gente está falando de criatividade, trabalhando com um tema mais leve e tudo mais, é uma reunião de negócios. Sim. Então, e como você não conhece... o seu público direito, né? Eles não tinham um super conhecimento sobre os nossos perfis, por exemplo. Verdade. Então, fazer isso é muito arriscado. É melhor você ir no safe, sabe? Não, eu vou focar no conteúdo, porque o conteúdo eu sei que eu vou entregar muito bem, e vou no que geralmente eu sei que funciona.
né? Se de repente eu vir a conhecer essas pessoas, esses profissionais e enfim, conhecer melhor a empresa, aí eu posso trazer uma proposta que seja mais disruptiva. Mas chegar no disruptivo logo de cara é muito arriscado. É muito arriscado. Eles foram corajosos, né? Isso, sem dúvida. Isso ninguém questiona. Isso, sem dúvida. Mas eu gosto muito desse episódio, assim. A gente tem vários, né? A gente selecionou 2 que eram mais apresentáveis. E Dani, antes de terminar, dá 2 dicas pra gente de filme, livro, série, o que você quiser. Sim. Série, eu vou seguir mais ou menos na linha do que a gente tá falando dos filmes, né? Que é a Diplomata. É maravilhosa. Gente, essa série eu recomendo pra todo mundo. Uma porque a trama é muito boa, né? Isso sem dúvida. Eu acho que você precisa ter um pouco mais de paciência no primeiro e no segundo episódio, porque no terceiro a coisa deslancha. Então, se você começou a assistir e não foi pego logo de cara, aguarde que você chance. vai ser. Exatamente. Então, a trama é muito boa, os atores são maravilhosos e a temática, obviamente, o tema é diplomacia, né? Então, segue os caminhos ali de dois diplomatas dos Estados Unidos que estão trabalhando em outros países. E é muito interessante porque você vê... a gente que é de comunicação, e aí o Felipe falou, eu tenho essa coisa de ficar conectando os conteúdos que eu assisto ou leio, enfim, com a minha profissão ou coisas que a gente faz. Você enxerga tranquilamente assim, a questão da comunicação persuasiva desse tipo de profissão. As negociações, né, que eles têm que fazer, que não são fáceis, são complexas. Não, cara, são discussões do tipo, o país X jogou uma bomba, como é que o país Y responde e como é que a gente, Estados Unidos, vai entrar nessa situação. E ali, nessa série, mostra perfeitamente o quanto a gente não necessariamente precisa entrar numa conversa para ganhar. No sentido assim, deixa eu refazer minha frase. É assim, você consegue ser persuasivo de uma maneira que você não seja agressiva. Você pode trazer as suas ideias de uma maneira que você vai costurando ali e as pessoas vão comprando a sua ideia. E isso é uma coisa muito sutil. E na diplomacia é essencial. Então, eu acho essa série incrível por isso. O livro que eu vou indicar é um livro que eu acho que, inclusive, deveria ser lido nas escolas, de tão maravilhoso que é o livro da Bell Hooks, que é Tudo Sobre Amor. E aí, quando a gente fala... ela fala sobre amor, não dessa forma romantizada que a gente está acostumado, mas ela fala de amor, mas conectado assim, como que a gente consegue ter como que a gente poderia ter uma sociedade mais amorosa, e aí também passa pela questão da comunicação, da empatia e tudo mais, se a gente se relacionasse de uma maneira diferente. Né? Então, e é um livro que ele é organizado por capítulos. Então, você não necessariamente precisa sentar e ler tudo de uma vez. Eles são independentes. Sim. Que legal. Porque ela aborda o tema de diferentes perspectivas. Eu nunca li. Fiquei com vontade. Muito bom. Muito bom. Eu nunca li Bell Hooks. Bom, ela é maravilhosa, Você né? gosta bastante. Eu gosto bastante. O ativista... ela estudava muito sobre as questões de gênero, questões raciais. Então, ela é incrível. Nossa, fiquei com vontade. De verdade, eu vou começar por esse. Muito bom. E eu também fiquei com vontade de ouvir e assistir o seu podcast Pod Pastelaria. Agora em maio, aí nas plataformas, aqui no YouTube, no Instagram, em toda a podosfera. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu nem ouvi e já gostei. Mesmo porque você é um dos convidados. Sim.
Vale aqui um disclaimer. Oi, senhor. Vale aqui um disclaimer, eu tô doente. Mas Sim. estamos aqui gravando, porque né, a gente veste a camisa. É isso. E a gente mexeu com a agenda de 500 pessoas, então a gente... O que é uma dor de garganta? E a gente tá se preparando há quanto tempo? Ai, Olha, cedo. desde 84 eu tô... Você menos tempo. Você mais Sou mais nova, né? Bem mais, É bem óbvio, mais. Nossa, bem mais. Tá na nossa... Dá pra ver aqui a diferença. E antes de terminar, eu queria te agradecer. Ah, eu tô Não muito só feliz. pela sua amizade, mas por todo o ensinamento, acolhimento, por rir quando eu montei as cadeiras. E desejar sucesso no Pode Pastelaria. Obrigada, meu bem. E não existiria Conversa do Cinema sem a nossa amizade. Pode ter certeza. Que amor. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar nesse projeto com você. Inclusive, você me inspirou, né? A ter um podcast. Você é uma das pessoas que ficava, né? Dani, acho que tem aí alguma coisa, né? Acho que seria legal. Então, eu acho que a gente também faz as coisas quando a gente sente que tá pronto. É verdade. Né? Mas o incentivo é essencial, né? A gente ter pessoas... Acho que os amigos, eles enxergam... Isso é muito legal. Eu sou muito crítica em relação a mim mesma. E aí, o Felipe, ele constantemente me fala coisas, assim, que eu não enxergo. E aí, a minha resposta pra ele é... Ai, você só fala isso porque você me ama. Mas algumas coisas, não, e o que eu quero dizer é que, assim, algumas coisas, apesar de eu ser muito crítica comigo mesma, algumas coisas vão ficando e eu vou trabalhando aquilo e eu acho que você foi a pessoa que mais me incentivou e trouxe isso e ficou ali na minha cabecinha. Então, eu te agradeço muito também por me inspirar, por enxergar o melhor de mim, mesmo quando eu dou risada de você nas piores situações. Eu só tô sendo eu mesma. Mas é isso. Obrigada, meu bem. Obrigado a você. Fica aí, então, o convite, a convocação para você acompanhar também o Pode Pastelaria. E esse é só o primeiro de uma série de entrevistas, de episódios com entrevistas aqui no estúdio do podcast Mi, aqui em Moema. E eu espero você no próximo episódio com outros convidados que também são especialistas em boas conversas. Até lá. E hey!